Olá pessoal, nesta videoaula da unidade curricular Métodos Matemáticos para a Física, vamos relembrar alguns conceitos relacionados às coordenadas. E dentre as várias coordenadas, vamos trabalhar as retangulares, cilíndricas, polares e esféricas e a conversão de uma coordenada em outra. Mas para entendermos qual a necessidade dessas coordenadas dentro dos conceitos de física, vamos ver um pouquinho das suas aplicações. As mais variadas coordenadas, seja retangular, cilíndrica, polar ou esférica, elas são muito utilizadas no estudo dos fluidos, seja os fluidos em forma gasosa ou em forma líquida. Por exemplo, no voo dos aviões, na turbulência dada pelas asas e pela geração dos fluidos quando eles estão em alta velocidade, no movimento de esferas dentro de determinados fluidos para se determinar a fluidez dessa substância, o movimento de alguns veículos, o movimento balístico, se estuda muito as conversões de coordenada, no aquecimento gerado pelas turbinas de avião, né, se é a necessidade de se entender como é que aqueles fluidos se comportam ali dentro, então é necessário se fazer conversão de coordenadas, principalmente para coordenadas cilíndricas, o estudo da dinâmica, da fluidez e da permeabilidade de alguns tipos de gel. Se estuda muito as coordenadas, as relações entre as coordenadas ou a conversão entre as coordenadas no fluido sanguíneo no corpo de alguns mamíferos, como por exemplo no nosso corpo. Estuda-se também o movimento muito rápido de alguns veículos e a geração térmica de fluidos na região onde há grande concentração de atrito. Estuda-se também a conversão de uma coordenada em outra, principalmente nos casos de problemas ambientais gerados por vários e quaisquer tipos de indústria, seja na poluição, seja na geração de variação térmica na região onde ela é instalada. E também estuda-se bastante as coordenadas, principalmente as coordenadas esféricas e cilíndricas, quando se trabalha com o fluido relacionado ao conforto térmico, seja um conforto térmico residencial ou até mesmo industrial, né? Bom, quando se fala em coordenada, a primeira coisa que nos vem à mente são aquelas coordenadas que nós estudamos lá no ensino fundamental ainda, que são as coordenadas geográficas. Então vamos rever alguns conceitos de coordenada geográfica para depois até então entrarmos propriamente dito nas coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas, ok? Bom, quando a gente fala em orientação, a gente sempre pensa nos pontos cardeais ou pontos colaterais, né? É simbolizado pela rosa dos ventos, né? Porque essas são as principais orientações que a gente passa a ter quando a gente sai ali do nosso ensino fundamental e início do ensino médio, a gente passa a conhecer esses pontos cardeais, né? Simbolizados por norte, sul, leste, oeste e dados até então com uma bússola devido ao campo magnético terrestre. Bom, dentre essas formas de orientação, existem as coordenadas, chamadas coordenadas geográficas, né? Que são as coordenadas norte e sul, leste e oeste, né? A orientação mais simples, e é dada ali pelo nascer do Sol, aproximadamente no leste, né? O Sol nasce antes do leste no verão, ou nasce depois do leste no verão, e ele se põe antes do oeste no inverno e após o oeste no verão, né? Então a gente diz assim que o Sol nasce ou se põe aproximadamente no leste ou no oeste, respectivamente, né? Então essa é uma maneira da gente se localizar usando os pontos cardeais norte e sul, leste e oeste. As coordenadas geográficas são aquelas que a gente mais utiliza na nossa vida, né? Principalmente para localização em relação ao GPS, a nossa localização em relação a uma determinada cidade, a localização que a gente chama de latitude e longitude, dependendo da situação que a gente queira se localizar, né? E isso toma-se como referência a algumas linhas, chamadas linhas de paralelos ou linhas de meridianos, né? Nós temos, por exemplo, o meridiano de Greenwich, nós temos um outro exemplo, a linha do Equador, que são coordenadas geográficas muito importantes. Quando a gente fala em coordenada, a gente tem que lembrar das coordenadas geodésicas, que são geradas por elipsoides. Nós vamos ver isso ao longo do nosso curso. As coordenadas geográficas, que são dadas principalmente em esferas,
e a coordenada cartesiana, que é dada no plano, né, de René Descartes, Cartésios, daí o nome coordenada cartesiana. A gente já conhece muito bem essas coordenadas, nós vamos relembrar algumas delas, né? Os meridianos, né, que são semicírculos, isto é, 180 graus, gerados a partir da interseção, né, de planos verticais que contêm o eixo de rotação da superfície da Terra. Então, o meridiano mais conhecido é o meridiano de Greenwich, é chamado meridiano de origem. Então, o meridiano de Greenwich, ele está ali no que a gente chama de 0 grau, né? A leste, ele varia de 0 a 180 graus, e a oeste, ele varia de 0 a menos 180 graus, né? E o ângulo que define o arco de circunferência dos meridianos é chamado de longitude. Então, quando a gente fala em longitude, a gente tem que lembrar do meridiano, né? A longitude, por exemplo, de 56 graus oeste, significa que eu estou a 56 graus a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Outra coordenada também geográfica super importante são os paralelos. Os paralelos são círculos menores perpendiculares ao eixo da Terra e, é claro, paralelos à linha do Equador, que é chamada de círculo máximo, né? A linha do Equador, ou simplesmente o Equador, divide a Terra em dois hemisférios, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Assim, quando a gente fala em paralelos, a nossa referência, então, são as coordenadas dadas pelo Equador. E essa coordenada, o ângulo medido a partir da linha do Equador, é chamado então de latitude. Então, uma coordenada geográfica ela necessita de dois pontos importantes. Ela necessita de quantos graus eu estou em relação ao meridiano de Greenwich, seja isso positivo ou negativo, e quantos graus eu estou acima ou abaixo da linha do Equador, seja isso também positivo ou negativo, ok? Nós vamos ver uma simulação, então, que trata desses conceitos. Bom, pessoal, a simulação já está aberta, temos aqui o nosso planeta Terra, vou fazer uma rotação nele aqui para a gente enxergar algumas posições interessantes, tá aqui, né, uma rotação. E nós temos, então, o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. E vamos colocar algumas cidades aqui como referência. Vamos pegar aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo. Ó. A cidade de São Paulo está a 47,6 graus oeste e a 22,8 graus sul. Este 47,6 graus oeste significa que ele está a 47,6 graus do meridiano de Greenwich, que é essa linha que está mais acinzentada aqui, e está a 22,8 graus em relação à linha do Equador. Como ele está a oeste do meridiano de Greenwich, isso deveria ser indicado com um menos aqui para nós, ficaria mais fácil. Menos 47,35, 47 graus 35 minutos oeste, ou menos 47,35 graus. Aqui a mesma coisa acontece em relação à linha do Equador. Como estou abaixo da linha do Equador, eu poderia indicar aqui menos 22 graus e 50 minutos ou 22 graus e 50 minutos sul. Esta é uma maneira bastante interessante da gente localizar os objetos aqui no nosso planeta. Então temos aqui o meridiano de Greenwich e temos aqui também, que é o primeiro meridiano, e também a linha do Equador. Vamos pegar uma cidade aqui, Washington, D.C., Washington está a 76 graus 46 minutos oeste e a 38 graus 45 minutos norte. Vamos fazer uma rotação aqui. Aí. A gente pode localizar através de coordenadas geográficas utilizando a notação decimal, 38,8 graus, ou a notação sexagesimal, que é aquela que trabalha de 60 em 60, né? Completando 60 segundos, nós temos 1 minuto. Completando 60 minutos, nós temos 1 grau. Perfeito? É isso. Bom, pessoal, depois de revivermos um pouco as coordenadas geográficas, vamos passar para as coordenadas cartesianas. Neste momento, eu tenho coordenadas cartesianas em apenas duas dimensões, simbolizadas por valores de x e por valores de y. X abscissa e y ordenada. X na horizontal e y na vertical. Mas eu também posso representar coordenadas cartesianas em 3 dimensões, que seria a abscissa, a ordenada e a cota. Mas antes da gente iniciar o processo de conversão de uma coordenada, por exemplo, uma coordenada
retangular, ou simplesmente uma coordenada cartesiana em duas dimensões e uma coordenada polar, é necessário que você reconheça os principais valores de seno e cosseno dos que a gente chama ângulo notável. Então, os ângulos de 0, 30, 45, 60, 90 graus, 180 graus, é necessário que você reconheça esses valores. Por exemplo, quanto vale o seno de 60 graus? Quanto vale o cosseno de 30 graus? Quanto vale o seno de 180? Ou o cosseno de 90 graus? Então, é necessário que você reconheça esses valores para que a gente caminhe bem na conversão de uma coordenada cartesiana plana para uma coordenada polar. Mas antes de passarmos para essa conversão, vamos reconhecer uma representação gráfica no espaço. Então, como ficaria uma coordenada cartesiana no espaço? Vamos ver aqui no GeoGebra. Está abrindo aqui já? Ok. Então, eu tenho uma coordenada aqui, eu tenho um espaço. O GeoGebra está gerando um espaço aqui para mim. E se eu quero localizar algum objeto no espaço, eu necessito de 3 coordenadas. Eu necessito de uma coordenada abscissa, ou uma coordenada no eixo x, por exemplo. Necessito de uma coordenada no eixo y, ou ordenada, vamos chamar aqui, sei lá, de 4. E necessito de uma coordenada de cota, ou profundidade. Vamos colocar aqui 5, por exemplo. Está aí, ó. Eu acabei localizando esse objeto. Esse objeto está a 6 metros no eixo x, que é o eixo vermelho. Ele está a 6 metros deslocado aqui no eixo x. Ele está a 4 metros no verde, deslocado nesta região aqui positiva. E está a 5 metros de altura em relação a esse ponto de origem, de altura aqui no eixo z, que a gente chama de profundidade ou cota. Então, esta é a maneira de localizar um objeto em 3 dimensões, usando coordenadas que são coordenadas retangulares ou simplesmente coordenadas cartesianas, ok? Mas, quando a gente quer converter uma coordenada cartesiana para uma coordenada polar, nós não podemos ter o eixo z. Nós temos simplesmente o eixo x e y. Nosso eixo z vale 0 unidade, ok? Então, vamos mostrar agora como é possível converter uma coordenada em outra, tá bem? Bom, neste aplicativo do GeoGebra, nós vamos simular as coordenadas polares, antes de entrarmos na conversão de uma coordenada para outra. As coordenadas polares, ou o plano polar que nós estamos observando neste aplicativo do GeoGebra, ele é formado por circunferências que são todas concêntricas, né? Possuem o mesmo centro aqui. E o raio de cada uma delas em relação ao anterior vale 1 unidade. Por exemplo, essa segunda circunferência tem um raio de 2 unidades, 1 unidade a mais do que o raio da circunferência anterior. E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos plotado no GeoGebra um plano chamado plano polar. Para eu localizar um ponto no plano polar, é necessário que eu tenha 2 indicações. Então, muito parecido com a indicação das coordenadas geográficas e também com as coordenadas cartesianas no plano. Eu preciso de 2 indicações. No entanto, essas indicações são diferentes daquele x e y que nós tínhamos lá no plano cartesiano. Nós precisamos agora do comprimento do nosso vetor, ou seja, a distância da origem do plano polar até onde o ponto se localiza, essa distância aqui, e necessito de um ângulo formado entre este vetor e o eixo na região positiva do eixo x. Então, o eixo positivo x. Eu vou pegar esse ponto, por exemplo, aqui e vou transladar esse ponto. Olha, eu estou trabalhando com esse ponto. Ao fundo, nós temos a coordenada polar. Ok? Eu posso localizar esse ponto em qual quadrante eu quiser, que aqui a gente já não chama mais de quadrante, simplesmente de regiões polares, ok? Por exemplo, se eu colocar nessa região aqui, ó, observe que o comprimento do vetor vale 6 unidades e o ângulo formado por ele é de 330 graus. Se eu quisesse chamar isso de uma situação em uma coordenada cartesiana, eu poderia até dizer que ele está no 4º quadrante, mas a gente não afirma isso. Apenas localiza através do seu valor de comprimento de raio, que a gente chama, e do ângulo que ele forma em relação ao eixo positivo x. Então eu preciso de 2 coisas importantes. Eu preciso do raio e também do ângulo que ele forma com o eixo x. Então esta é a maneira de representarmos uma
coordenada no plano polar, ok? Então, para localizarmos um ponto na coordenada polar, é necessário que a gente tenha o comprimento do vetor, ou melhor, a distância, né, da origem até onde esse ponto se localiza, na figura representada no plano polar, e o ângulo que ele forma em relação ao eixo x positivo. Então, por exemplo, nós temos essa figura aqui, onde ρ vale 2 unidades, a letra grega ρ. Essa letra grega ρ simboliza também o comprimento de um vetor. E θ positivo está representando o ângulo que ele forma com o eixo x. Ok? Bom, essa distância é chamada de raio vetor. Então, muitos professores simbolizam essa distância com uma letra R de raio, mas é um raio vetor. Então, para a gente localizar esse ponto, eu preciso do ρ, que é o raio, né, desse nosso vetor, e o θ, que é o ângulo formado por ele em relação à parte positiva do eixo x. Tá? Os únicos cuidados que a gente tem que ter, né, para determinar o ponto é se o valor desse raio ele é sempre maior do que zero e o valor do ângulo é sempre também maior do que zero. Tá? Nós não temos um raio menor do que zero, porque o raio é o comprimento do vetor, e esse ângulo é sempre dado em relação ao eixo x positivo. Vamos ver aqui no GeoGebra uma maneira, então, de convertermos uma dessas unidades em outra. Converter, por exemplo, unidades cartesianas dentro de um plano para coordenadas polares. Bom, aqui no GeoGebra nós temos um plano polar, um ponto qualquer simbolizado aqui no plano polar. Esse ângulo ele é maior do que zero. Então, ok, o ângulo aqui é maior do que zero. E o raio ele tem valor aqui maior do que zero. Não estou usando o raio menor do que zero. Então, essa é uma maneira de simbolizar um ponto aqui no nosso plano polar. Uma outra maneira, ainda tendo raio maior do que zero e ângulo maior do que zero. Como eu disse, o raio vai ter sempre, vamos assumir sempre valores positivos, porque ele é o comprimento de um vetor, tá bem? Vamos adotar agora um valor para ângulo menor do que zero, só para vocês terem uma ideia, que não é necessário a gente adotar isso, mas é uma referência às vezes importante. Se o ângulo for tomado como negativo, o ângulo menor do que zero, nós vamos ter então que partir do positivo do eixo x e caminharmos aqui no sentido horário, né? Ao caminharmos no sentido horário, eu tenho 170 graus negativos. Ou se eu quiser caminhar no sentido anti-horário, eu teria 190 graus positivo. Observe que o valor do raio é o mesmo, 4 unidades. Vamos adotar um valor para o raio menor do que zero. Vamos ver o que isso significa para nós. Um raio menor do que zero significa que a distância do ponto P até a origem tem 4 unidades, mas eu vou criar um vetor oposto a ele. O vetor oposto a ele terá o que a gente chama de raio de menos 4 unidades. É um raio simétrico, perfeito? É apenas uma indicação. O ponto P, a distância dele até a origem continua sendo 4 unidades, no entanto, criou-se um vetor em sentido oposto à orientação origem-ponto, criou-se um vetor em sentido oposto, origem, sentido oposto com o mesmo comprimento. Observe que o ângulo indicado é de 10 graus. Eu posso usar um ângulo negativo também se eu quiser. Esse ângulo negativo tem menos 350 graus. Vamos ver outras posições aqui. Aqui essa posição. O raio mede 3 unidades desse ponto até esse ponto, no entanto, foi criado um vetor em sentido oposto com o mesmo comprimento. Apenas isso, apenas uma indicação. Ok? Posições diferentes com um ângulo ainda maior do que zero e agora posições diferentes com um ângulo menor do que zero. Perfeito? Observando que raio menor do que zero é apenas uma indicação do vetor em sentido oposto ao deslocamento origem-ponto. Ok? Bom, pessoal, neste momento vamos fazer então uma conversão entre coordenadas retangulares cartesianas em coordenadas polares. Para isso eu já criei aqui no GeoGebra um ponto A. Então, deste ponto A eu vou criar um segmento de reta que vai unir a origem do plano cartesiano até esse ponto. E vou fazer a projeção então dessa reta que eu vou renomear aqui, eu vou chamá-la de reta R.
porque ele é o raio, né, do nosso vetor. E vou fazer a projeção, então, dessa reta R no eixo X e a projeção dessa reta R aqui no eixo Y. Então, para isso, eu vou criar mais dois pontos, aqui e aqui também. Legal. Vou pegar agora dois segmentos de reta que vão unir esses pontos, aqui, aqui. Vou modificar, então, a cor dessas projeções. Propriedade aqui, vamos colocar essa aqui vermelha e essa aqui vamos colocar azul. Tá aí, legal. E agora vamos trabalhar esse triângulo retângulo que nós criamos aqui. Foi criado um triângulo retângulo, esse triângulo retângulo é retângulo em C, ok? E nós temos então, em relação a um ângulo formado aqui entre o eixo X positivo e o nosso vetor ou raio do vetor R, existe um ângulo aqui, nós vamos chamá-lo de ângulo θ, ok? Então, nós temos um cateto oposto a θ, que é a projeção da reta R no eixo Y, que seria aqui, tem o mesmo comprimento. E temos um cateto adjacente a θ, que é a projeção de R sobre o eixo X. Então, temos aqui um cateto oposto e aqui um cateto adjacente. E temos aqui também a hipotenusa, que é exatamente o valor, o comprimento desse nosso vetor R. Então, das relações trigonométricas, nós podemos tirar que seno de θ é cateto oposto. Então, tem aqui o cateto oposto, é exatamente a projeção de R no eixo Y. Então, vou chamá-lo de Y. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o valor de R aqui do meu vetor. Então, eu já saio aqui que a projeção Y de R é R seno de θ. Usando a mesma estrutura, nós lembramos que cosseno, né, vamos passar aqui um segmento de reta, não, vamos deixar assim mesmo. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é exatamente a projeção de R no eixo X, sobre a hipotenusa, que é o valor de R. Então, já tiramos que x, ou seja, a projeção de R no eixo X, é o valor de R... Opa! Tem um probleminha aqui na minha caneta. Vou tentar voltar aqui. Não tem como. Não tem jeito, não. Projeção de R cosseno de θ. Ok? Bom, então já sei que y é R seno θ e x é R cosseno θ. Ok? Vamos limpar isso aqui. O que mais que eu tenho aqui de relação trigonométrica? Tenho a tangente de θ. A tangente de θ é exatamente o cateto oposto, que é a projeção de R no eixo Y, sobre o cateto adjacente, que é a projeção de R no eixo X. Então, nós temos que a tangente do ângulo é Y sobre X. Outra coisa que podemos retirar também desse nosso triângulo retângulo é que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de cada um dos seus catetos, ou seja, a projeção no eixo X ao quadrado e a projeção do eixo Y ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Ok? Então vamos fazer alguns cálculos para descobrirmos o valor da conversão desse nosso ponto A, que tem coordenada 4 e 4, em coordenada polar. Perfeito? Então vamos fazer isso aqui. Bom, nesse momento, nós sabemos que a coordenada do ponto A vale 4, 4. 4 do x, 4 do y. Vamos fazer isso, então, usando uma conversão para a coordenada polar. Então, eu sei que x dele, o x vale 4 e o y também vale 4. Ok? Vamos converter para uma coordenada polar. Nós acabamos de ver que, em relação ao eixo y, por exemplo, nós sabemos que é o valor de R, né, o valor do comprimento dele, R. Y faz a projeção aqui, ó, em relação ao seno lá do ciclo trigonométrico. Então, y é igual a R seno θ. Então, vamos lembrar o seguinte. Eu sei que y vale 4,
eu não sei o valor de r, ou seja, não sei o comprimento desse vetor, mas e também não sei o ângulo formado ali. Eu vou colocar seno de θ aqui por enquanto, porque é possível eu encontrar o valor de r. O valor de r é exatamente o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado, então r ao quadrado é igual a, aqui ficaria 4 ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é o y ao quadrado. Então, nós sabemos aqui que r é igual a 4 ao quadrado, 16, 16 mais 16, 32, raiz quadrada de 32. Opa! Aqui não está muito bom, não. Aí. Raiz quadrada, então, de 32. Beleza, ok. Raiz quadrada de 32. O 32 a gente pode fatorar. Vamos fatorar aqui o 32. Então, 32 fatorado. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Então, vou agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e sobra um 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Estou apenas relembrando esse conceito, tá? Vezes, esse vezes meu aqui está um problema, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Aí melhorou assim. Simplifico essa potência 2 com o índice do radical, o 2 cai fora. Simplifica essa potência 2 com o índice do radical, esse 2 também cai fora. E ali dentro sobra para mim raiz quadrada de 2. Então, na verdade, isso é 4 raiz de 2. Bom, então o nosso raio mede 4 raiz de 2. Perfeito? Se eu quiser aqui, já posso até descobrir o valor de seno de θ. Seno de θ seria... Quem multiplica passa a dividir 4 sobre 4 raiz de 2. Isso ficaria, simplificando o 4 com 4, 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. O seno de um ângulo que dê raiz de 2 sobre 2, eu já sei que esse ângulo vale 45 graus. Né? Vou apagar essa parte aqui embaixo. Então, eu já sei que esse ângulo vale seno de θ vale raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 só pode ser um ângulo de 45 graus, porque eu estou tomando como referência o eixo x positivo. Então, esse ângulo aqui vale 45 graus. Nós sabemos da tabela das relações trigonométricas, dos ângulos notáveis. Então, θ vale 45 graus. Então, tá aí. Acabei já de converter tudo que eu precisava para a coordenada polar. Vamos limpar tudo isso aqui. Vamos expressar esse resultado agora, então, em coordenada polar. Em coordenada polar, eu necessito, então, colocar a seguinte condição. O ponto A, em coordenada polar, ele é exatamente o valor de R, e R vale 4 raiz de 2, e o ângulo formado é de 45 graus. Eu posso colocar isso em grau, posso colocar isso em radiano, também, se eu quiser, depende muito da condição do professor. Então, quer dizer, o ponto A em coordenada polar é 4 raiz de 2 e 45 graus. Vamos pedir para o GeoGebra, então, nos dar o valor desse ângulo aqui. Valor do ângulo entre este segmento e este segmento, está ali, 45 graus. E vamos pedir para o GeoGebra nos dar o comprimento, ou seja, o valor de R, comprimento da origem até o ponto A. Então, nós vamos vir aqui na caixa de entrada do GeoGebra e digitar a palavra comprimento. Está lá, comprimento. O objeto é exatamente R. Então, está ali. Pronto. 5,66, que é aproximadamente o valor de 4 raiz de 2. Então, está aí. Acabamos de fazer a conversão entre uma coordenada cartesiana plana em uma coordenada polar. Como seria a representação desses pontos ou desse ponto na coordenada polar?
Então vamos pedir para o GeoGebra nos ajudar aqui. Eu vou mudar, vou clicar, eu vou escolher aqui na janela de visualização, eu vou aqui em malha e vou pedir para ele colocar um plano polar para mim. Pronto, está ali o plano polar. Seria esta a representação. O ângulo seria de 45 graus e o comprimento dele seria de 4 raiz de 2 unidades. Tudo bem? É isso por enquanto. Bom, vamos então realizar agora uma conversão inversa. Vamos transformar uma coordenada polar em uma coordenada cartesiana. Então, eu já tenho aqui plotado no GeoGebra um plano polar. Já criei um ponto A de comprimento 6 unidades. A gente pode observar aqui. E ele está formando um ângulo de 60 graus com o eixo X positivo. E eu quero transformar, então, este ponto A em uma coordenada retangular cartesiana. Bom, para isso, vamos relembrar daqueles conceitos trigonométricos. Nós sabemos que y... Opa, a caneta já está começando a dar problema aqui. Nós sabemos que y é igual a r seno de θ. E sabemos também que x é igual a r cosseno de θ. Sabemos também que a tangente de θ é y sobre x. E também sabemos que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Sabemos tudo isso lá da conversão da coordenada retangular cartesiana para polar, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ângulo. Então, vamos lá, vamos colher alguma informação. Eu tenho o ângulo θ. Esse ângulo θ, ele vale 60 graus. Opa, a caneta dando problema de novo. Tentar apagar aqui. Aí. Eu sei que θ vale 60 graus, né? E sabemos também que o valor de R é de 6 unidades. Vou até colocar U aqui, apesar de não precisar. Então, tem algumas informações. Sei que o ângulo é de 60 e que o valor de R é 6 unidades. Então, fica fácil para descobrirmos aqui os valores de x e y. Perfeito? Vamos lá. Vamos limpar aqui algum pedacinho. Abrir aqui um espaço. Nós sabemos, então, se eu quero calcular o valor de y, né, lá na coordenada cartesiana retangular, basta eu pegar o raio, que é 6, e multiplicar pelo seno de 60 graus. Se eu quero o valor de x, basta eu pegar o valor do raio, que é 6, e multiplicar pelo cosseno de 60 graus. Então, vamos lá, vamos lembrar esse conceito aqui. 6 vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Esse 3 está dando problema aqui. Raiz de 3 sobre 2. Simplifico aqui. Eu tenho, então, 3 raiz de 3 para o valor de y. 3 raiz de 3 para o valor de y. E aqui x é igual a 6 vezes o cosseno de 60 é o seno de 30, que é meio. 6 vezes a metade me dão 3 inteiros. Então, eu sei que em coordenadas cartesianas, esse ponto A terá a seguinte coordenada. Terá x valendo 3 e y valendo 3 raiz de 3. Então, pronto. Essa é uma maneira da gente representar este ponto A na coordenada cartesiana retangular. 3 raiz de 3 dá aproximadamente 5,2, que é o que nós temos aqui, ó. Tá? A coordenada de A já foi nos dada aqui pelo GeoGebra, 3 e 5,2. Então, está aí uma maneira de converter coordenada polar em coordenada retangular cartesiana. Um exemplo para vocês. Aquela representação feita no plano polar seria esta representação feita no plano cartesiano. O ponto A tem, então, coordenadas 3 e 3 raiz de 3. A gente pode observar que a projeção desse ponto A aqui no eixo x dá exatamente no 3, e a projeção do ponto A aqui no eixo y é 5,2 aproximadamente, né? 5,2 aqui, de acordo com a escala. A gente pode até pedir para o GeoGebra, por exemplo, para ele nos dar
o comprimento aqui dessas retas. Vamos pegar aqui um segmento, pegar um segmento que liga esse ponto até este aqui, um segmento que liga este ponto até este aqui. Não está muito legal esse último não. Vamos colocar um ponto ali em cima do 5,2, talvez seja... Aí ficou melhor agora. Vamos pegar um segmento, vamos unir aqui e vamos pedir para o GeoGebra nos dar o comprimento desses dois segmentos aqui, ó. Um comprimento que ele chamou de F aqui embaixo, comprimento de F, tá ali 5,2 unidades, tá perfeito? Comprimento de F 5,2, tá? E o comprimento agora de G, pedir para o GeoGebra nos dar o comprimento de G, comprimento aqui de G, pronto, 3 unidades. Então tá aí 3 do X e 5,2 do Y, que é a representação daquela coordenada polar nesta coordenada retangular. Neste aplicativo do GeoGebra, nós temos aqui em tela 2 planos concomitantes. Você pode observar aqui as coordenadas retangulares do plano cartesiano e inserido, logo sobrepondo essas coordenadas retangulares, temos as coordenadas polares. Então vamos rever as equações que nos apoiam converter de uma das coordenadas a outra. Então, nós já conhecemos que o cosseno de θ é igual a x sobre r, e então x é igual a r cosseno θ, o seno de θ é y sobre r, então y é igual a r seno θ. Isso com uma conversão de coordenada polar para cartesiana. Se eu quero fazer o contrário, eu tenho que lembrar que o raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, o raio é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que esse menos apenas indica o sentido oposto àquele escolhido pela origem do plano cartesiano em relação ao ponto, né? Nós temos aqui um vetor chamado de r, você pode observar nessa região aqui. Se eu estou dizendo que ele é menos r, ele apenas vai apontar no sentido oposto em relação ao onde está o ponto P e a origem do plano cartesiano ou plano polar. Nós sabemos que a tangente de θ é y sobre x, ou seja, θ é o arquitangente de y sobre x, né? O arquitangente é a tangente elevada a menos 1 nas nossas calculadoras científicas, né? Ok? Bom, vamos fazer alguns exemplos. Então, nós temos aqui uma conversão de coordenada polar em coordenada cartesiana, né? Nós temos aqui um ponto P. Esse ponto P ele tem raio de 3 unidades e ele forma com o eixo x positivo um ângulo de 330 graus. Então, utilizando aquelas funções que já conhecemos, a gente pode converter 3 e 330 graus, que está em coordenada polar, para a coordenada cartesiana ou coordenada retangular. Tá aí. O ponto P simbolizado naquele plano polar, agora ele está simbolizado aqui no plano retangular. Nós sabemos que x é r cosseno de θ, então x é igual a 3 cosseno de 330. O cosseno de 330 graus ele está no quarto quadrante, o cosseno no quarto quadrante é positivo, e vale 0,87 vezes 3, então a coordenada x do ponto P, 2,6. Né? Aqui o sistema está em notação norte-americana, né? Então a vírgula nossa significa um ponto em notação norte-americana, né? Lembrando que y é igual a r seno θ, e então y é igual a 3 seno de 330. O seno de 330, estamos no quarto quadrante, o seno no quarto quadrante é negativo, né? Está abaixo aqui do eixo, ele tem valores negativos. O seno de 330 vale menos meio. 3 vezes menos meio dá menos 1,5. Então a coordenada polar do ponto P, que era 3,330, ela passa a ter coordenada cartesiana valendo 2,6 e menos 1,5. Vamos apenas observar o ângulo formado aqui. Então tá lá o ângulo aqui 30 graus, né? Ou então o ângulo dado como 330 graus, né? O que falta para completar, 30 graus, fica bem mais fácil a gente imaginar o que se falta para completar, né? É a brincadeira, né, que a gente utilizava muito lá no ensino médio, é a brincadeira do falta, né, passa e falta, né? A gente brinca muito isso aqui, né? Por exemplo, você tem um ângulo aqui no segundo quadrante, né? Por exemplo, nesse ponto, quanto falta para completar, né? Então, o ângulo, o seno desse ângulo, é a mesma coisa do seno de quanto falta para completar 180.
Se eu passo aqui para o terceiro quadrante, é quanto passou, né, dos 180. E se eu estou aqui no quarto quadrante, é quanto falta para completar os 360, né? Por exemplo, seno de 330, né? Estou no quarto quadrante, quanto falta para completar 360? Faltam 30 graus. Então, seno de 330 é igual ao seno de 30, porém negativo, porque o seno no quarto quadrante tem valores negativos. Daí, então, seno de 330 é igual a menos seno de 30 graus. Ok? Vamos a mais um exemplo. Vamos converter, vamos limpar isso aqui. Vamos converter agora uma coordenada cartesiana em uma coordenada polar. Ok? Vamos lá. Fazer uma conversão. Vamos apagar isso aqui. Pronto, eu tenho ali um dado que o ponto P ele é 0 e 5. Então, eu preciso converter esse ponto P, tá ele aqui em cima, nessa região aqui. Eu preciso converter as coordenadas cartesianas desse ponto P em coordenadas polares, ok? Então, vamos lá, vamos converter aqui para coordenadas polares. Está ali já está prontinho para a gente. Vamos pegar os dados ali. Eu sei que o raio é raiz quadrada de x2 mais y2. Então, o raio é 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A soma disso dá 25, extraio a raiz, 5 unidades vale o raio. Então, a distância desse ponto até essa região do ponto P vale 5 unidades, ok? Agora eu preciso descobrir o ângulo, né? O ângulo é fácil, porque o ângulo é dado pela tangente elevada a menos 1 ou arquitangente de y dividido por x. 5 dividido por 0 dá 5, né? Certo? Não, 5 dividido por 0 dá infinito. Então, a tangente ela é infinita só se o ângulo for de 90 graus ou de 270 graus. Então, qual dos dois? Como é que eu vou saber qual desses dois eu vou utilizar? Existem várias maneiras. Eu acredito que a maneira mais simples de se utilizar é trabalhar, de repente, o seno do ângulo. O seno do ângulo nós temos... seno, isso, aí, aí. O seno, cateto oposto por hipotenusa. A hipotenusa é o raio, né? O seno é justamente o valor de y pelo raio. Então, o seno de θ, a gente tem que adotar aqui sinais para a gente prestar bastante atenção. O y, no caso, vale 5. E o raio também vale 5. Ok? Então, o seno do ângulo, no caso θ ali, eu chamei de alfa aqui, mas não tem problema, ele vale 1 unidade. Então, se o seno vale 1 unidade, não pode ser 270 graus, porque o seno de 270 graus, ele estaria aqui embaixo, ó. O seno é negativo nesta região aqui, positiva nessa região. Então, só pode ser... Bom, aqui eu tenho duas opções de alfa. Alfa pode ser 90... ou alfa pode ser 270. Essa opção de 270 está descartada quando eu faço a situação do seno, porque o seno é positivo. 270 graus me daria um seno negativo, então 270 graus está fora. Adotamos apenas então o valor de 90 graus, que é o que realmente está representado aqui nesse plano polar, um ângulo de 90 graus em relação ao eixo x positivo. Perfeito? Ok? Vamos a mais um exemplo. Vamos apagar isso aqui. Vamos ver mais um exemplo de conversão de cartesiano para polar novamente. Vamos converter um ponto P, que é 4 e 0. Aqui o ponto P está em cima, né, de um eixo, né? Ele não pertence a nenhum quadrante. A gente pode observar que o raio vale 4 unidades e o ângulo aqui é de 0 graus, né? Mas vamos obter isso aqui em relação à coordenada polar. Eu sei que o raio é raiz quadrada de x2 mais y2, 4 ao quadrado 16, 0 ao quadrado é 0, somo 16, raio 4 unidades, deu certo. O ângulo é o arquitangente ou tangente elevado a menos 1 de y sobre x, de 0 sobre 4, que dá 0. Mas a tangente, né, valendo 0, eu tenho duas opções. Eu tenho ou 0 grau ou 180 graus. Então, para tirar a dúvida, nós vamos fazer novamente o seno do ângulo. O seno, no caso de θ, é igual a y, que é 0, dividido por 4. 0 dividido por 4 dá 4. O seno
do ângulo é igual a 0. Observe que 0 não tem sinal, então eu continuo com dúvida em relação a 0 grau ou 180 graus. Então eu vou ter que fazer o cosseno do ângulo aqui para tirar essa dúvida. O cosseno do ângulo é x, 4, por exemplo, dividido pelo 4. Então o cosseno do ângulo vale 1. O cosseno é positivo no primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante e no quarto quadrante. Perfeito? Então eu teria que, observe que eu tenho a opção de 90 ou 180. 180 não está em nenhum quadrante, está no eixo, né? Mas o cosseno ele é positivo nesse quadrante, e também nesse quadrante aqui. Perfeito? Então só pode ser o ângulo de 0 graus, pois o cosseno do ângulo é então positivo, ou seja, eu tenho resultado no primeiro quadrante. Perfeito? Ok? Mais um exemplo, para a gente tirar as dúvidas a respeito de conversão de coordenadas. Vamos lá agora para uma coordenada polar cartesiana. Eu tenho ali um ângulo de 210 graus e o raio, né, do meu vetor, raio vetor, vale 5 unidades. Vamos converter isso. Está aqui a representação no plano cartesiano desse ponto P. Eu sei que x é r cosseno de θ, então x é r cosseno de 210. 210 eu estou no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o cosseno é negativo. Então eu tenho 0,87 negativo vezes 5 menos 4,33. Deu certo. Então o x vale 4,33 negativo, né? Estamos aqui no quarto quadrante. O y é igual a raio seno θ, o seno de 210. 210 eu estou aqui, né, claro, no terceiro quadrante. O seno é negativo no terceiro quadrante. Seno de 210 menos meio. Menos meio vezes 5, menos 2,5. Então, está aí as coordenadas do ponto P, que foram convertidas do plano polar para o plano retangular ou plano cartesiano, menos 4,33 e menos 2,5. Ok? É isso por enquanto. Bom, neste momento, então, vamos passar pela conversão de outras coordenadas. Vamos trabalhar agora com coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas e as suas conversões em outras unidades de coordenada. Bom, vamos começar, então, com a coordenada cilíndrica. A coordenada cilíndrica ela tem uma representação em 3 dimensões e ela precisa de dados importantes em relação aos eixos x, y e z. Então, fique atento a cada uma das coordenadas relacionada a cada um dos seus eixos. Bom, existe um ponto P, esse ponto P está no espaço, e eu vou precisar de 3 dados importantes para localizar esse ponto P em coordenadas cilíndricas. Eu vou precisar do raio do cilindro descrito por ele, do ângulo que ele forma em relação ao eixo x positivo e vou precisar da altura também desse nosso cilindro. Observe que o raio pode ser modificado, o ângulo também e o valor de z, que é a altura do nosso cilindro. Então eu teria basicamente esta representação. Esse ponto P está projetado no plano XY. E daí nós temos, então, a medida do raio, que é a distância da origem desses 3 sistemas, né, desses 3 eixos, até esse ponto P. Temos um ângulo que esse vetor vai formar, então, com o eixo x positivo. E o z vale exatamente 0, porque eu estou no plano XY, não estou no espaço. Ok? Então, vamos ver isso aí. Então, está ali a representação desse raio vetor, a representação angular dele, e ele está abaixo do eixo z, né? Está no zero do eixo z, está no plano xy. Eu faço uma projeção vertical, então o valor de z é simplesmente o valor de z. Né? Por exemplo, se z está valendo 5 de altura, simplesmente essa coordenada aqui seria 5. Então esse raio pode ser modificado. O ângulo pode ser modificado ao longo do espaço e o z também pode ser modificado e ele é simplesmente o valor da própria coordenada no eixo z.
né? Vamos enxergar isso aqui no GeoGebra. Vamos dar uma olhadinha aqui numa app do GeoGebra para a gente enxergar um pouco melhor essa construção. No app do GeoGebra, nós temos aqui na parte de baixo um espaço. Aqui eu já estou gerando um cilindro, né? Ele está aqui em 3 dimensões para a gente. Eu tenho uma altura de 3,6 unidades, que é justamente o valor de Z. Então, eu posso alterar o valor de Z, diminuir, abaixar, do jeito que eu necessitar. Posso mexer aqui no raio, ou seja, o diâmetro, consequentemente o raio, consequentemente o diâmetro, né, desse nosso cilindro. E posso trabalhar aqui também na medida do ângulo que ele vai formar em relação à parte positiva do eixo X. Vou dar uma inclinadinha aqui para a gente enxergar um pouco melhor isso. O ângulo aqui está em radiano, né? Nós não podemos esquecer que π radiano, isso é super importante para a gente. Π radiano vale exatamente 180 graus, né? Nós não podemos esquecer dessa referência. Aqui está em radiano, ali eu vou construindo. Ao longo do meu caminho, eu vou construindo então o cilindro ao redor do eixo origem 000, né? Então tá aí as 3 coordenadas que a gente pode alterar numa coordenada que seja cilíndrica. Tudo bem? Posso alterar então o valor de Z, posso alterar a altura, posso alterar o raio, né, desse nosso cilindro e posso alterar o ângulo em relação ao eixo X positivo. Perfeito? Então vamos voltar lá para a nossa apresentação, né? E vamos ver como é possível converter então coordenadas cilíndricas em coordenadas retangulares. Bom, para isso basta lembrarmos que x é igual a r cosseno de θ, que y é r seno de θ e que z vale z, né? Se z vale 3, essa coordenada não será modificada no espaço. Se z vale 3, simplesmente z é igual a 3. Então x, y e z, xy depende da projeção, z não, z é apenas o valor indicado no próprio eixo. Perfeito? Se eu quero fazer uma conversão contrária, coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, basta eu lembrar que x2 é y2, que r2 é igual a x2 mais y2, que a tangente de θ é igual a y sobre x, ou a tangente, né, de -1, ou arquitangente de θ, né, é x sobre y, né, porque aí vai dar o inverso da tangente, e que z vale simplesmente z. Então vamos enxergar agora esta conversão feita aqui no GeoGebra. Então aqui você já tem uma imagem em 3 dimensões de uma coordenada cilíndrica. Vamos fazer essas conversões então aqui no app do GeoGebra. Então vamos lá. Enquanto isso eu vou conectar aqui uma mesa digitalizadora. Bom, o GeoGebra já abriu aqui. Aqui eu tenho então a representação do cilindro, né, em 3 dimensões. Aqui está o raio, vamos pegar aqui a caneta. Aqui está o raio, aqui está a medida do ângulo formado, né, em relação ao eixo X, sempre em relação ao eixo X e a parte positiva dele. E aqui está a altura em relação ao eixo Z. Então eu posso construir esse nosso cilindro como um todo, depende da minha estrutura aqui. Vamos posicionar um pouco melhor aqui. Eu vou manter o raio estável, eu vou alterando o ângulo, ó, ele vai rodando, ele vai girando em torno do eixo 000, né, e vai se posicionando aqui. Ó, eu tenho então formação de 360 graus, que são 2 π radiano, 6,28. Né? E o z é o valor da altura do nosso cilindro. Então está aqui a maneira para a gente converter mais rápido, né? Primeiro para coletar as informações. Uma coordenada cilíndrica, o que eu preciso de informação? Eu preciso do raio, então está aqui essas indicações. Eu preciso do raio, eu preciso do ângulo formado, então, entre esses vetores e o eixo x positivo, e eu preciso da altura do meu cilindro, eu preciso dessas 3 coordenadas. Para converter, então tem esses dados aqui. O raio vale 3, está indicado aqui. O ângulo está em radiano, 6,28 radianos, e a altura do meu cilindro, 2,7 unidades. Perfeito? O raio, 3 unidades, o ângulo, 6,28 radianos, ou 2 π radiano, e a altura, 2,7 unidades. Se você observar um pouquinho mais aqui abaixo, você já consegue ver
a transformação da coordenada cilíndrica em coordenada cartesiana. Eu tenho o raio valendo 3, então está aqui. O ângulo 6,28 convertido, ele vale menos 0,0096. E o Z, né, que é exatamente o mesmo valor, né, tanto na cilíndrica quanto na cartesiana, de 2,7 unidades. Z é igual a Z. Para a gente lembrar, basta recorrermos a aquelas funções matemáticas simples. Que x, por exemplo, é igual a raio vezes o cosseno do ângulo. E que y também, né, é igual a raio, só que seno do ângulo. Perfeito? E se você quiser, a tangente do ângulo θ, né, que a gente está usando, é igual a y sobre x. Então, basta você recorrer a essas construções que você consegue obter os valores que estão indicados aqui à lateral na conversão da coordenada cilíndrica em coordenada cartesiana. Eu vou modificar esse valor aqui e vou deixar como atividade para você, como exercício. Eu vou mexer aqui no raio, vou colocar um raio valendo 2 unidades. Vou mexer um pouquinho aqui na formação angular, deixa eu fazer uma rotação aqui para você enxergar melhor. Aí vou deixar com 1,30 radianos, 1,41 radianos, e o Z vale, vou baixar um pouquinho aqui, ó, o Z vale 2 unidades. Então aqui já tem os resultados, né? A coordenada cartesiana, ela vale 0,3202, 1,9742 e 2 inteiros. Aqui embaixo você já tem as funções matemáticas, ok? Para facilitar nas conversões. E em coordenadas cilíndricas nós temos 2, o valor do raio, 1,41 radiano, que é o valor do ângulo tomado como referência ao eixo x, e 2 unidades, que é o valor do z. Lembrando que z cilíndrico e z cartesiano possuem sempre o mesmo valor. Perfeito? É isso então. Além dos exercícios que eu deixei na tela anterior, estou deixando aqui como exercício 1, letras A e B, para você converter a letra A, que está em coordenadas cilíndricas, para coordenadas retangulares, e na letra B fazer o inverso, determinar as coordenadas cilíndricas de um ponto que possui coordenadas retangulares ou coordenadas cartesianas, né? Estamos aqui no espaço, 3, menos 3 e menos 7. Ok? É isso. Bom, agora vamos trabalhar então com o sistema de coordenadas esféricas. O sistema de coordenada esférica, ele trabalha também com 3 dimensões, x, y, z, né? Que nós já temos o plano em perspectiva, x, y, z, o O, origem, e temos ali um ponto P. Então eu preciso localizar esse ponto P numa coordenada cujo espaço é uma esfera. Então, para isso, nós precisamos de 3 indicações chamadas coordenadas, já que estamos trabalhando no espaço. Precisamos de ρ, de θ e de φ. Mas quem são essas medidas? Vamos relembrar esses conceitos. A distância de O até P, ou seja, o vetor que liga OP, ele é um vetor simbolizado por ρ, que nada mais do que a distância da origem até o ponto P, ok? Se eu pegar esse ponto P e fizer uma projeção dele aqui no plano XY, nós criamos ali um ponto P', alguma coisa nesse sentido, e a projeção desse ponto P no plano XY, ele gera o que nós chamamos de ângulo θ. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas. E ele é então tomado como referência o eixo x somente na sua parte positiva, ok? E temos também uma outra indicação importante, que é o ângulo φ. O ângulo φ é φ é formado em relação ao vetor OP e também o eixo z, também somente na sua parte positiva, ok? Então isso é bastante importante para a gente, porque o ângulo φ ele é um ângulo que varia de 0 até 180 graus. 0 quando ele está plotado exatamente no plano XY, e ele pode estar, por exemplo, lá na parte Z, né, menos Z, no caso, seria negativo aqui.
ele vai variar de menos negativo até mais positivo, né? Então, esse ângulo Z ele varia, ele pode ser maior ou igual a zero e menor ou igual a π, que equivale a 180 graus. Ou seja, o ponto P pode estar no quadrante abaixo do plano XY ou pode estar no quadrante acima do eixo XY. Na verdade, não é nenhum quadrante, e sim um octante, porque estamos aqui no espaço. Vamos observar, então, essas três grandezas dadas como coordenadas esféricas no GeoGebra. Bom, nós temos aqui no GeoGebra, então, um espaço, um determinado espaço. Esse espaço está plotado aqui em 3 dimensões. Então, nós temos o x, os eixos x, y e z, está aqui plotado no espaço, ok? Nós temos aqui o ângulo θ em relação ao x positivo e temos aqui o ângulo φ em relação ao z, que pode variar desde a parte lá de baixo até a parte aqui em cima. Vamos modificar o comprimento de ρ, por exemplo. O comprimento de ρ me dá, então, o raio da esfera, se a esfera é menor ou se a minha esfera é maior. O nosso ângulo θ, ele vai variar ali, ó, ele, por exemplo, 0 grau. Ele vai variar ao redor da circunferência como um todo. Então, nosso ângulo θ varia de 0 até 360 graus, ok? Na rotação em relação ao eixo x positivo. E o ângulo z, o nosso ângulo em relação ao eixo z, que é o ângulo φ, ele varia aqui de menos, ou no caso 0, até 180. Ele varia de 0 até 180 graus, ok? Então, está ali a variação do ângulo φ e do ângulo θ ao mesmo tempo, além da variação do comprimento do vetor. Então, esses são as três coordenadas necessárias para eu localizar, então, um objeto numa coordenada esférica, ok? No sistema de coordenadas esféricas. Perfeito? Após visualizarmos em 3 dimensões a coordenada esférica, nós vamos agora passar para os conceitos de conversão de uma coordenada retangular para uma coordenada esférica ou de uma coordenada esférica para uma coordenada retangular. Bom, para isso, nós já temos o espaço aqui x, y, z, O na origem, temos um ponto P. Esse ponto P, ele em coordenadas retangulares, ele possui dimensões x, y, z e coordenadas x, y, z. Eu estou projetando este ponto P no plano XY, então está ali, vou chamá-lo de P'. A projeção dele no plano XY me dá coordenadas um valor de x, um valor de y e zero, porque ele não possui nenhuma altura em relação ao eixo z. Então está ali o plano, ok? A projeção dele. Vamos fazer o seguinte, vamos projetar esse ponto P também no eixo z em perspectiva, né? Tá ali. Neste momento, eu já posso imaginar como é possível converter as coordenadas desse ponto P, que está com coordenadas retangulares, x, y, z, em coordenadas esféricas. Com coordenadas esféricas, eu preciso de ρ, de θ e de φ. Lembrando que ρ é o comprimento ou o raio do vetor, mesma condição lá das coordenadas cilíndricas, que a gente chama de ρ, né, comprimento do vetor OP. Necessito, né, faço a projeção dele aqui no plano XY, está aqui raio do vetor. Necessito do ângulo θ, formado por x, como referência o eixo x positivo, e também o ângulo φ, tomado o eixo z, nessa região aqui positiva, como referência. Ok? Bom, para isso, nós precisamos criar aqui alguns triângulos super importantes. Triângulos retângulo, claro, né? Você pode observar o triângulo retângulo OPP'. Você pode observar o triângulo retângulo também nesse plano XY aqui embaixo, né? Posso observar que o ângulo φ, além de estar representado aqui em relação ao eixo Z, ele pode estar representado aqui também, né? Então você pode observar que eu já tenho o ângulo φ nessa região, colocando aqui um ponto Q e traçando também aqui 90 graus. E daí nós vamos tirar
dois triângulos importantes. Então, fique de olho nessa nossa formulação aqui na estrutura de triângulos, para que a gente possa caminhar e entender como é possível converter uma coordenada retangular em uma esférica ou uma coordenada esférica numa coordenada retangular. Então, destaco neste momento dois triângulos, o triângulo OP', e o triângulo OQ'. Perfeito? Fique de olho nesses dois triângulos que eles vão nos apoiar na construção agora das nossas conversões de coordenadas. Já destacamos os dois triângulos da imagem anterior, o triângulo P'O, que é retângulo em P', e o triângulo OQ', que é retângulo em Q. Vamos coletar algumas informações da imagem anterior que tivemos sobre aquela nossa projeção de coordenadas esféricas e retangulares ao mesmo tempo. Bom, o que nós temos aqui? A distância de P' até O, né? P' até O, nós chamamos de R. Então, aqui, vamos chamar de R, que é o raio do vetor. A distância de P até P', é Z. Então, a distância de P até P', Z. E a distância de O até P, é ρ. Perfeito? Vamos coletar agora informações sobre o triângulo OQ'. Bom, a distância de O até P' é R. O até P' é R. A distância de Q até P' é Y. A distância de Q até P' é Y. E a distância de O até Q é X. Então, perfeito. Está aí algumas informações importantes. Vamos lá, então. Vamos coletar agora condições trigonométricas para representar uma coordenada ou transformar ou converter uma coordenada em outra. Desse primeiro triângulo, nós temos a seguinte condição. Por exemplo, aqui, cosseno de θ. Vamos pegar aqui cosseno de φ. Cosseno. Vamos lembrar. Cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. Então, Z sobre ρ. Z. Nossa, esse Z aqui está horrível, hein? Vou limpar tudo isso aqui. Z sobre ρ. Ok? Seno de θ, vamos pegar aqui seno de θ. Seno de θ, né, de φ, na verdade, θ está do outro lado, né? Esse ângulo aqui é φ. Seno de φ, seno cateto oposto, que é R, sobre a hipotenusa, que é ρ. Então, R sobre ρ. Ok? Dessa primeira condição, a gente já pode retirar uma estrutura aqui. Podemos dizer que Z é igual a ρ cosseno φ. Então, vamos lá. Z igual a ρ cosseno φ. Z igual a ρ cosseno φ. E dessa segunda condição, nós podemos tirar que R é igual a ρ seno φ. Então, R é igual a ρ seno φ. R é igual a ρ seno φ. Ok? Vamos chamar essa nossa condição aqui, ó, né, trigonométrica, de condição número 1. Condição 1, em algarismo romano. Essa aqui de condição 2. Ok? Agora vamos para o nosso segundo triângulo aqui, o triângulo OQ'. O que nós temos aqui? Cosseno de θ. Agora sim, cosseno de θ, cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, x sobre r. X sobre r. E seno de θ? Seno de θ é igual seno cateto oposto sobre hipotenusa, y sobre r. Y sobre r. Então, dessa primeira condição aqui, nós vamos chamar de condição número 3, né, na ordem que estamos seguindo, posso dizer que x é igual a r cosseno θ, ok? Então, x igual a r cosseno θ.
x igual a r cosseno θ. E aqui podemos dizer que y é igual a r seno θ. Y igual a r seno θ. Y igual a r seno θ. Ok? Vamos chamar essa condição aqui de 3, na ordem que estamos seguindo ali. E essa aqui de condição 4. Ok? Então, vejamos. Se substituirmos, por exemplo, 2, essa condição 2, na condição 3, né, a gente tem uma jogada bastante interessante aqui, ó. Veja, x é igual a r cosseno θ e r é igual a ρ seno φ. Então, quer dizer que x, né, pegando esta segunda e substituindo na terceira, vamos pegar isso aqui e substituir então aqui nessa terceira. Vamos pegar aqui a caneta e trocar de cor. Pegando a segunda, substituindo na terceira, nós saímos que x é igual a r. Quem é r? Ρ seno φ cosseno θ, né? O restante aqui da função, cosseno θ. Então tá aí, ó. Já posso converter uma coordenada esférica, né, seno φ cosseno θ, em uma coordenada retangular, que é o valor de x. A mesma coisa pode acontecer para que a gente consiga substituir uma outra grandeza aqui. Se eu pegar a 2, e substituir na 4, eu também consigo encontrar a coordenada y retangular. Então ficaria assim, y igual a r. Quem é r? Ρ seno φ. Então, Ρ seno φ seno θ, né? Seno θ. Perfeito. Então, agora aqui nós conseguimos converter as 3 coordenadas. Eu já consigo imaginar aqui nesse momento esta transformação de uma coordenada retangular em uma coordenada esférica ou uma esférica em retangular, encontrando o valor de x. Aqui também uma coordenada retangular em esférica ou uma esférica em retangular para o valor de y. E aqui em cima o próprio valor de z, né? Coordenada esférica em coordenada retangular ou coordenada retangular em esférica, simplesmente fazendo z igual a ρ cosseno φ. Então tá aí. Se eu tenho a medida do comprimento, a medida do vetor, que é ρ, se eu tenho o ângulo θ e se eu tenho o ângulo φ, eu consigo converter para coordenadas retangulares x, y, z. E se eu tenho coordenadas retangulares x, y, z, eu consigo converter para coordenadas esféricas. Ok? É isso então. Bom, depois de caracterizarmos a conversão de coordenadas retangulares em esféricas, vamos observar essas conversões utilizando o GeoGebra. Lembro que todos os aplicativos do GeoGebra estão disponíveis na biblioteca desta unidade curricular. Bom, temos aqui então uma esfera, né? Na verdade uma semi-esfera, apenas as regiões positivas dela, ok? Uma coordenada então esférica. Temos aqui a medida de ρ, que é exatamente o raio dessa esfera. Temos aqui a medida de θ, que é o ângulo que ele forma em relação ao x positivo. E temos aqui φ, que é exatamente a medida do ângulo que ele forma em relação ao eixo z, que pode variar de 0 até 180 graus. Lembro que θ pode variar de 0 até 360 graus. Você já deve ter observado que nessa região aqui superior, os ângulos θ e φ estão plotados em radiano. Recordo que π radiano é igual a 180 graus, ok? Bom, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui como um ângulo, né, a região mais esférica possível ali. E aqui abaixo a gente já pode observar cada uma das conversões. Vamos trabalhar com uma medida um pouco menor aqui. Ali, tá, beleza, tá ótimo até aqui.
pouquinho mais do que o centro. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Aí, beleza, vamos aumentar o tamanho um pouquinho desse raio. Aí vamos diminuir aqui. Aí, beleza. Aqui eu tenho uma calota esférica, né? Só uma região, nem na verdade uma calota, né? Apenas uma região esférica pequena ali. E como é possível converter uma coordenada em outra, né? Nós temos aqui ρ, θ e φ. Valores de ρ 3,8 unidades. Valores de θ, valor de θ 0,5 π radiano, meio π radiano. E valor de φ 1 π radiano, ou seja, aqui no caso 180 graus π radiano. Para encontrarmos o comprimento de ρ, basta fazermos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, extrair a raiz desse resultado. O valor de θ é o arctangente de y sobre x. E o valor de φ é o arctangente de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre z, o que a gente vai demonstrar daqui a pouco. Então já tem as coordenadas convertidas para a região retangular. Aqui embaixo nós já podemos observar os valores, estão todos aqui em decimais, com 4 casas decimais, foi o que a gente programou o GeoGebra para nos dar a resposta. Por exemplo, esse ponto P, localizado numa coordenada retangular, ele teria condições, né, de coordenada 2,8061 para x, 1,533 para y e 2,0531 para z. Né, seriam as conversões dele em coordenadas retangulares. Vamos observar aqui mais uma app do GeoGebra. Neste app do GeoGebra, nós temos a esfera plotada aqui no espaço, né? E podemos modificar as suas 3 coordenadas. O raio dessa esfera, automaticamente o seu diâmetro, ou seu volume também, né? Modificando os valores de ρ. Ok? Podemos modificar aqui também o valor de θ. E você já deve ter observado que neste nosso box nós temos o ângulo em grau e também em radiano, né? A variação de θ de 0 grau ou 0 radiano até 180 graus, né? Que é 6,28 radianos, tá ali, ó, né? Variação de 180. Na verdade, a gente pode até jogar 360 se a gente quiser, né? E o valor de φ, que vai de 0 até 180 graus, né? Ali, 0 até 180 graus, que é π radiano. E aqui já temos os valores convertidos para as coordenadas retangulares. 0,93 para x, 0,44 negativo para y e 0,95 para z. São as coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares. Ok? Neste momento eu deixo para vocês o exercício número 2, que eu tenho aqui um ponto no espaço esférico, né? Ou seja, com coordenadas esféricas, 2, π sobre 4 e π sobre 3. Eu gostaria que você o convertesse para coordenadas retangulares. E no exercício 3, eu tenho um ponto com coordenadas retangulares, que é o 0, o 2 raiz de 3 e o menos 2, para que você os converta, né? Na verdade, o converta, porque é apenas um ponto, mas converta as coordenadas em coordenadas esféricas. Ok? Então, eu vou deixar para vocês todos os apps do GeoGebra na biblioteca desta unidade curricular, para que vocês acessem, baixem para o seu computador e possam experienciar essas mudanças de coordenadas. Ok? Bom, então, bom trabalho a todos.